Olá pessoal, sejam bem-vindos, como sempre sejam bem-vindas. Agradeço a Deus e a vocês por mais esta oportunidade de gravar esse vídeo. Estou muito contente, muito entusiasmado pelas visualizações dos meus vídeos, dos conteúdos que eu tenho postado, das pessoas que têm se inscrito no canal, que sejam todas abençoadas. E que este gesto nobre sempre é bem-vindo e sempre é salutar, não só para comigo, mas para com você, para com as outras pessoas, para com Deus e para tantas outras pessoas que possam ter acesso a esse conteúdo. Pois é, sejam bem-vindos ao canal Dialogando com as Ideias. Hoje o nosso tema, nós vamos estudar o Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 2. Porque me disseram que neste Evangelho há uma seção espírita ali. Então eu fiquei ali dialogando com as minhas ideias, as minhas idealísticas, pensando, ruminando, delimitando o texto, usando a hermenêutica, a interpretação, consultando outros materiais, para não falar algo que não seja do próprio texto para vocês. Pois é, então eu estudei, eu me dediquei, eu fiz o meu roteiro, e aqui eu vou fazer uma reflexão, fazer uma idealização e dialogar com esse texto de Mateus capítulo 17, que eu passo a ler para vocês, que vai ser do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular em um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, a outra para Moisés e a outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que, vindo uma nuvem, uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ouvindo-a, os discípulos caíram de braços tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos, e não temeis. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Palavras do Senhor. Pessoal, vejam bem. Este texto, ele é um texto de uma explicação. Ele não é um texto fácil de se interpretar. Porém, se você aprofundar, estudar em cima, você consegue realmente chegar, relendo o seu contexto, do porquê do texto. O que mais pega nesse texto ali é que algumas pessoas dizem que há uma seção espírita ali. Por quê? Por que eles dizem que há uma seção espírita? Eles dizem que há uma seção espírita porque ali está, não porque Jesus estava ali transfigurado já na sua glória, mas por aparecer Elias e Moisés. É por isso que eles dizem que é uma seção espírita, porque eles morreram e ali estavam de volta com Jesus. Mas eu vou lhes dizer uma coisa: este texto nada tem a ver com uma seção espírita. Sabe por quê? Porque uma seção espírita, ela é caracterizada com alguns fatores
fundamentais. 3 pessoas devem fazer parte desta sessão espírita para que haja o acontecimento segundo a visão deles lá e a liturgia deles. O consultante, que vai lá, o médium e o suposto espírito do falecido. Então, o médium, ele é o quê? Ele é o intermediário entre os vivos e os mortos. Ele é o protagonista fundamental ali. Receptor das mensagens ditas pelos espíritos, que ele vai ouvindo e psicografando, ou seja, vai escrevendo ali o que ele vai ouvindo do espírito. Então, alguma mensagem, quando é uma sessão espírita, alguma mensagem do além ou do espírito, que ali está o consultante e o médium intermediador entre os vivos e os mortos, sempre há uma mensagem para os vivos. Tem de haver uma mensagem para os vivos, senão não é uma sessão espírita. Então, Jesus ele não foi nenhum médium. Jesus não foi um médium, porque não houve nenhuma mensagem da parte de Moisés, de Elias, entregue aos apóstolos e aos discípulos que ali estavam. Então vocês me perguntam, mas Rodrigo, o que Moisés está fazendo ali? E o que Elias está fazendo ali ao lado de Jesus? Eu vou falar para vocês a razão do porquê. Vamos meditar aí. A razão do porquê é porque Jesus, ele foi crucificado, morto e ressuscitado. Correto? Então, esta revelação no Monte da Transfiguração foi para nos mostrar, para nos deslumbrar, para descortinar uma glória futura quando ele mesmo reinará. É uma prévia. Em outras palavras, um aperitivo, para que nós saibamos que ele está vivo e ele está em glória. E esse testemunho que nós recebemos por parte dos apóstolos também é compartilhado por Lucas e por Marcos, que foram as testemunhas oculares deste cenário, deste Monte da Transfiguração, que está no Evangelho Sinópticos, que eu ensinei vocês. Quando é sinóticos, a palavra sinótico significa a mesma coisa. Os 3 evangelistas narraram uma mesma história. Foram as testemunhas ali oculares e para nós chegou o testemunho através dessa palavra, através do testemunho ocular desses discípulos. Então, isso faz que nós entendamos 2 coisas. Dúvida e certeza. Na dúvida ele morreu, mas ele ressuscitou. E na certeza nós sabemos que é um Cristo ressurreto, que depois da nossa morte ele há de nos ressuscitar. Este é o fundamental tema desta mensagem. A fundamentação desta mensagem. Então, agora, Rodrigo, o que Elias e Moisés está fazendo ali? Você não disse ainda. Você falou de Jesus, falou ali o porquê ele está ali, glorioso. Ele está ali de forma escatológica. O que é escatológica? Aquilo que há de vir. Entendeu? Escatô, revelação, logia, estudo da revelação. Então ele de antemão já se apareceu para que gerasse mais fé, mais confiança, mais certeza no Cristo ressurreto, porque as pessoas ainda duvidavam. No entanto, que até hoje tem judeus lá em Jerusalém esperando a vinda de Jesus, que esse Jesus que veio aí humilde, que andou entre nós, eles não acreditam, eles acham que tem que ser um glorioso, vindo montado num cavalo branco e com uma coroa na cabeça. Então, nós temos a revelação da dúvida, a qual ele ressuscitou, e a certeza de que ele também vai nos ressuscitar. Por que eu estou dizendo isso? Por que isso é importante? Olha bem, Moisés e Elias estavam ali, sabe por quê? Moisés, ele foi
Moisés, ele escreveu as leis de Deus, ele recebeu as leis. Elias representa os profetas. O que aconteceu? Mas eles não estavam mortos? Eu falei para vocês que estavam mortos, não falei? Pois é, mas se você ler o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, aliás, Números e Deuteronômio, que são 5 conhecidos como Pentateuco, se você que gosta de teologia e gosta de ler bastante, se atrelar às mensagens teológicas, há um livro chamado Hexateuco, do Gerard von Hard. Ele diz, segundo a pesquisa, mas é um livro grande mesmo. Segundo a pesquisa dele, ele diz que não há Pentateuco, e sim Hexateuco, que o livro de Josué, que vem após Deuteronômio, faz parte também desse grupo. Mas isso segundo Gerard von Hard. É um teólogo que é muito considerado aí no meio. Porém, nós ficamos com o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Então, pessoal, ali está Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Porque Jesus, ele foi profeta. Jesus foi a lei. Ali Jesus está, no Monte da Transfiguração, ele está mostrando que tudo aquilo ali agora foi revogado. É por isso que ele trouxe Moisés e trouxe Elias. O fim da lei e o fim dos profetas. E a porta das graças agora. Agora Jesus é o rei, profeta e também ele é a lei. Rodrigo, mas a sessão espírita, sim, Moisés não morreu e Jesus ressuscitou ele. Moisés, segundo o Deuteronômio, ele morreu. Mas eu faço uma pergunta para vocês agora que eu também não sei responder. Os 5 primeiros livros que são tidos como Pentateuco são atribuídos a Moisés como escritor, certo? Moisés morreu, mas em parte alguma fala aonde está o corpo de Moisés. Se ele morreu, porque no Pentateuco eu não vi. E segundo, se ele morreu, como que ele pode narrar a própria morte dele? Então, nós teólogos chegamos à seguinte conclusão, que o Pentateuco ele é uma coxa de retalhos. Não tem apenas um escritor, tem mais escritores, mas não sabemos quem. E como que você identifica isso? Na forma literária. Você conhece a literatura de Moisés e depois você vê que é um tipo de literatura que muda. Já passa a ser um outro escritor. Então, se ele morreu, onde está o corpo? E se foi ele o autor de escrever os 5 livros do Pentateuco, como ele pôde narrar a própria morte? Agora nós passamos para Elias. Rodrigo, mas e o Elias? O Elias, lá no 2º livro de Reis, capítulo 2, Elias ele não é morto. A Bíblia diz que Elias ele foi transladado. Elias foi transladado. Ou seja, ele estava caminhando com Eliseu, passou uma carruagem de fogo, separou os dois, vindo um redemoinho após, transladou Elias. E seu sucessor foi Eliseu, como a promessa que Deus havia feito àquelas pessoas. Então, eu tenho mais coisas para dizer para vocês. Fica comigo, que nós vamos terminar isso rapidinho, um conteúdaço para você estudar, para você pregar na sua igreja, para compartilhar. Se inscreva aí no canal, fica com a gente, dê o seu like, ative o sininho para sempre você receber e estar inteirado aí na palavra de Deus. Uma palavra firme e uma palavra de fé para contribuir para com a nossa mente, para o nosso coração e a nossa espiritualidade. Então, pessoal, muitas pessoas dizem, isso até pregadores, pastor, obreiros, diáconos, diaconisas, diz que Elias
foi levado por uma carruagem de fogo. Mas se você atentar para o texto, lá de segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 11, diz assim, ó, isso é falta de hermenêutica, gente. E sucedeu o quê? Indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Eu cansei já de ouvir muitas pessoas dizerem que Elias foi transladado pela carruagem de fogo. A carruagem de fogo serviu para apartar, para separar Elias de Eliseu. Porque se o redemoinho passa, acaba levando os dois. E a promessa era para Elias ser transladado e o seu sucessor, Eliseu. É por isso que aí esse texto é bem elucidativo, porque mostra exatamente a carruagem de fogo dividindo os dois ali. Então, pessoal, quando alguém disser para vocês que ali houve uma sessão espírita, não houve. Porque tem que haver o médium, o consultante e o espírito que está falando. E também o fundamental é que esse espírito ele deve deixar uma mensagem para os vivos que aqui estão. Então aquilo nada tem a ver com espiritismo. Nada tem a ver. Ali é Elias representando o fim dos profetas e Moisés representando o fim da lei. Jesus aparece transfigurado na sua glória, se mostrando glorioso para reinar ele mesmo lá no final de tudo, gerando fé e firmeza para os discípulos. Mas eu quero concluir agora dizendo para vocês que há muitos céticos, céticos é aquelas pessoas que ficam duvidando de tudo e não acreditam em nada. Há muitos céticos e literaturas céticas que falam que Jesus não ressuscitou. Jesus não ressuscitou. Sabe o que aconteceu? Ele foi morto, crucificado, foi enterrado, foi sepultado, mas não ressuscitou. Então o que aconteceu? Segundo esses céticos, na literatura deles, o que os discípulos e os apóstolos fizeram? Nós andamos com ele, recebemos a mensagem para ser transmitida dele para o resto das gerações. Ele não ressuscitou, e agora? O que nós vamos fazer? Se nós não temos Jesus, nós não temos em quem crer. E nós largamos tudo para essa missão. Essa missão, além de se tornar algo em vão, obsoleta, ainda nós seremos taxados ainda como pessoas que mentiram, como pessoas que propagaram uma palavra de heresia no meio do povo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos lá, vamos tirar esse corpo lá do túmulo, vamos roubar esse corpo de lá, e nós vamos enterrar em outro lugar e dizer que a palavra permanece e que Jesus foi ressuscitado. Isso é uma heresia, pessoal. Isso em poucas literaturas. Pessoal, essas pessoas aí que não têm aí um pensamento teológico firme, não tem uma literatura boa, então acaba acontecendo muitas desavenças e contradições, essas coisas. Esse último pedaço que eu falei para vocês acaba cauterizando a mente da pessoa fraca se ela não tiver realmente estruturada na palavra de Deus. Com os ensinamentos e com as promessas, ele tem que ler, ele tem que não só entender, mas compreender. Qual que é a diferença de entender e compreender? Entender é quando eu leio alguma coisa, algum texto, eu entendi, mas não compreendi. O que eu estou querendo dizer? Quando você entende, um exemplo hipotético aqui, 2 mais 2, 4. Eu entendo que 2 mais 2 são 4. Agora, eu compreendo por que 2 mais 2 são 4? Não. Por quê? Porque aí eu teria que entrar nas leis da aritmética e ver lá por que 2 mais 2 são 4 e por que 2 mais 2 não são 3, 5 ou 10. Então, isto é compreender. Nós temos que não só entender, mas compreender o texto. Tá certo, pessoal?
Fica aí então uma breve devocional aí, meditação para todos os nossos dias, para a sua família, para a minha, para o meu conhecimento também, esclarecendo aí a parte de 2 Reis capítulo 11, Mateus capítulo aí 17, do versículo 1 a 8. Nada tem a ver com sessão espírita, vocês viram isso, e sempre tem que ter a ver uma mensagem. O único que fala ali é Jesus. E para provar para esses céticos que dizem que o corpo foi roubado pelos discípulos, porque os discípulos não sabiam mais o que fazer, foi exatamente por isso também que na época os fariseus, os saduceus, também já pensavam isso. Essa literatura é farisaica. Então Jesus apareceu na sua glória para mostrar que ele era realmente o Cristo Rei ressuscitado dos mortos. Tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal. Peço que generosamente vocês façam aí de forma generosa também. Se inscreva no canal, dê seu like, ative o sininho, que semanalmente você estará recebendo os nossos vídeos, os nossos conteúdos. Publique aí, compartilhe em qualquer grupo, no WhatsApp, Facebook. Estamos no Instagram também. Dialogando com as Ideias está lá no Instagram. Eu posto lá as thumbnails. Você pode entrar, você pode me seguir lá no Instagram. Nós estamos lá, publico lá também. Então que tudo seja para a honra e a glória de Deus. Correto? Eu sou apenas o kenosis. Kenosis é uma palavra grega que traduzida significa esvaziamento. Eu me esvazio perante o Criador, mas apenas para transmitir as suas palavras. Eu não sou nada, ele é tudo nas nossas vidas. Um abraço, até mais o próximo vídeo.